Não convenceu, não. Ficou devendo futebol. E o Lázaro deu uma sorte danada, né? Porque o Juliano acabou levando uma bolada no olho e deu uma cegueira momentânea nele lá e teve que ser substituído. E entrou o Matheus Araújo. O garoto. E o garoto fez de tudo pro Corinthians chegar ao gol. Ele conseguiu puxar a marcação para a ponta, que ele ficou caindo pela ponta, né? E o Fausto Vera começou a entrar pelo miolo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, nem tanto. E isso deu ao Corinthians a capacidade de chegar ao gol adversário. É muito pouco? Porque quando está o Renato Augusto, aí o Renato Augusto faz com que o Corinthians chegue na área mais rápido e com mais objetividade, né? E aí o Matheus Araújo tabelou com o Fausto agora está pisando na área, né? Ele, na verdade, está substituindo o Renato Augusto. Não é o cara ideal, Ele é volante, cabeça de área. Mas ele está quebrando o galho, Leandro. Está quebrando o galho, Miller. Você sabe, se você jogar, você sabe como é que funciona. Agora, já deu para ver que com o Matheus Araújo vai dar jogo. Evidentemente que o menino está começando, né? Não pode se exigir dele todo jogo um gol. Agora vai pegar a quarta-feira o Independente Del Valle, ele deve ser aproveitado de novo. O Argentino Júnior. Desculpa, o Independente Del Valle, na próxima semana. Isso. O Argentino Júnior. Agora, quanto ao Argentino Júnior, a gente vai falar depois, eu acho que ele vai ter que entrar com o Rony, porque Argentino Júnior é sempre esses times argentinos são diferentes dos brasileiros. A gente vai avançar, até lá. Eu só quero dizer o seguinte, o Argentino Júnior é um time que marca e contra-ataca rápido, é diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito lento no meio campo, né? Muito toque de bola, lateral. Eu não sei, esse tal de Pepa aí, estão falando muito bem dele como técnico, mas ele travou o Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha esse futebol travado. O Cruzeiro no primeiro tempo eu achei que foi até melhor que o Corinthians, Miller. Eu estou equivocado ou não? Dentro de um jogo ruim, dentro de um primeiro tempo ruim. O Corinthians exagerando na ligação direta. Ainda continua, eu não consigo acreditar que o Corinthians, para enfrentar o Ituano, com todo o respeito que me merece o Cruzeiro, pode ficar nessa dependência só de Renato Augusto. O Corinthians tem que ter algumas soluções internas, Miller. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians não fez uma grande partida, né? Mas as melhores oportunidades de gols foram do Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? Tava falando com o Tata Muniz aqui, o gol que o Yuri Alberto perdeu. Só um minutinho, Miller, tá com um probleminha no seu microfone, então, já voltou? Tá ok? Pode concluir, Miller, desculpa. Eu falei pro Tata Muniz que o gol que o Yuri Alberto perdeu é uma pura incompetência dele, né? Ele tá na frente do gol, só a grama na sua frente, ele cabeceia em cima do goleiro do Cruzeiro, Rafael, né? Mas em compensação, o gol do garoto lá foi muito bonito pela tabela, pelo 1-2, coisa que a gente não se vê mais nos jogos de Série A, de Série B, Campeonato Paulista. Mas o time do Cruzeiro é um time que vai lutar para não cair, é um time de Série B, jogando a Série A, com exceção de 3, 4 jogadores, né, que foram contratados esse ano. Mas o Corinthians, eu gostei da entrada do garoto, eu gosto do Fausto Vera, é um jogador dinâmico, né? Mas era jogo, não era jogo pro Juliano, não era jogo pro Barleta, era jogo pro Adson hoje. O Adson está mais dinâmico, está mais acostumado, está com uma maior confiança que esses dois jogadores, né? Por isso, quando ele entrou mais dinâmico, até porque já está ambientado no Corinthians há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians, no segundo tempo, principalmente, fez uma boa partida, conseguiu envolver o time ruim do Cruzeiro com uma certa facilidade, poderia ter vencido por mais, pelas chances que criou. Mas a vitória numa estreia está de bom tamanho. É claro que na sequência dos jogos Sul-Americana, Libertadores, né, Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, o Corinthians vai se ajustar com a volta do Renato Augusto, que é a prima-dona da festa do Corinthians. Então a gente sabe que o Corinthians, né, na sequência do campeonato, tem tudo para melhorar sim. Eu estou distribuindo o jogo, gente. Quando eu chamei o Miller, vocês podem entrar, fiquem à vontade. É um papo bem leve, sem a necessidade de eu ficar distribuindo a bola para cada um. Mas eu já vou aproveitar o Tatá para falar um pouquinho sobre a pressão exercida no Lázaro. O Lázaro, ele chama a pressão, no meu entendimento, quando ele vai para jogar lá em Belém do Pará, contra o Remo, ele não coloca a força máxima e ele leva uma paulada, ele vem com uma pressão muito grande para esse jogo. O time me pareceu muito nervoso, sem saber o que fazer na primeira etapa.
Esse resultado, conhecendo bem o Corinthians, como todos vocês conhecem, é um resultado que dá uma aliviada e daqui a pouco eu vou passar a sequência do Corinthians até o jogo contra o Palmeiras e vou até um pouquinho mais à frente com o Independente Del Valle, é uma sequência pesada, mas esse resultado tira um pouquinho, vocês entendem que tira um pouquinho a pressão do Lázaro ou não é bem por aí? Ô Garrafa, quando você faz a opção de jogar do jeito que jogou contra o Remo, você tem que estar consciente daquilo que você vai enfrentar. E para mim ficou claro, não sei se os companheiros concordam com isso, mas pelo menos assistindo o jogo, não sabia nada do Remo. Deu olhada em dois DVDs, nem existe mais, né? Arquivo de vídeo no máximo e arquivo corrido. Sabia nada do Remo, nada, absolutamente nada. Tanto que estragou o que montou, tá certo? Porque depois teve que colocar os caras que teoricamente seriam poupados. Trazendo para o jogo de hoje, com todo o respeito, acho que quanto mais corintiano, que todo mundo sabe que eu sou, né? E não tenho como esconder, quanto mais corintiano, mais exigente, né? O jogo de hoje foi uma coisa horrorosa. O Corinthians era um time desconectado, desconjuntado, maluco em alguns momentos. Eu vim assistindo o videotape inteiro, porque no momento do jogo eu estava trabalhando, mas do caminho para cá eu assisti o videotape inteiro, deixei gravado, realmente não gostei do que eu vi. O Corinthians não perdeu o Fagner no final do jogo, porque o juiz é muito ruim, porque o Fagner tinha que ser expulso para lá dos 90, uma entrada que ele deu no cara, por baixo e por cima com o cotovelo, que é a hora que falta oxigênio na cabeça dele. Realmente o gol foi muito legal. O Chico Lang falou a única coisa que eu acho que pode substituir, a única coisa não, que aí é ofensa. Mas o único cara que pode tentar jogar no lugar do Renato Augusto é o Fausto Vera. Rony aqui, inventa qualquer outro lá, se ele gosta do Cantígio, que eu não gosto, põe o Cantígio ou põe o Duqueiroz, faz os dois caras marcarem, põe o Fausto Vera para armar no lugar do Renato Augusto e seja o que Deus quiser na frente. O Corinthians vai sofrer demais no Campeonato Brasileiro, lamentavelmente, tem que se cuidar na Copa Libertadores da América. A vitória de largada é muito boa, é super legal isso, mas eu não consigo enxergar essa coisa toda. E o Lázaro, você falou, ele puxa a pressão para cima dele, ele é muito menino. Vamos ver a sequência como vai fazer. Se não passar do Remo na Copa do Brasil, a coisa vai complicar. Se não ganhar bem do Argentino Júnior, a mesma coisa. E eu também não gostei do jeito que tomou o gol do Cruzeiro. Ali o Cássio, ele tem que definir o que ele quer da vida. Ou ele sai para matar a bola, ou então fica parado. Não adianta ficar olhando porque não tinha ninguém. Já sabia que não tinha ninguém atrás dele, porque se tivesse alguém, o cara ia gritar. E o Corinthians melhorou um pouquinho, viu, Tatá, quando o Fausto Vera foi jogar mais adiantado. Exatamente. Que é o que o Chico disse. disse. Deu liga com o tal do menino, que não é o novo Rivelino, mas tudo bem, eu entendo a empolgação do Chico Lang. Pra mim é. Tudo bem. O futebol não revela ninguém. Mas no novo Rivelino... Todo mundo aqui fica puxando o saco do Rafael Veiga. Mas ele lembra quem? Não lembra ninguém, ele lembra o Rafael Veiga. Joga bem, joga. Calma, mas é calma, o meio. Não tem referência, né, Chico? Não tem referência. Deixa eu O só Corinthians molhar, tem Rivelino. deixa eu molhar o bico. Acabou, Deixa eu só molhar o bico. Eu ia falar que o menino jogou bem, só que ele entrou pelo acaso. Só um minuto, Silvestre. Pelo acaso. Eu trouxe do kit Chico Lang aqui, vamos medir a febre dele. Porque ele acaba de falar que o Matheus Araújo, o Chico Lang acabou de falar que o Matheus Araújo é o novo Rivelino. É o novo isso aí, Rivelino. cara? Pode O anotar. termômetro, Pode se ele anotar. tá em uma situação boa, se a gente Achei manda que ele. fosse um É o grampeador. novo Rivelino destro. Vamos ver. Vai grampear a testa dele. 32,6. Chico, Não tá Tô morrendo, 32,6 eu tô morrendo. Você tá com 32 graus. 32? Esse seu negócio Então eu tô é uma morrendo. porcaria. Ô, gente, um Acho que o chá Chico quente foi pro Chico o Lang. termômetro. Um chá quente pro Chico Lang. Não é Tá, possível. obrigado. Mas Chá tudo não bem, é a tomo que opinião chá dele. brocha. Ô, louco! Chico, como é que é, Chico? Retro. Vai de reto, Satanás. Sai de reto. Ô, Leandro, E você não me ajudou domingo passado. Hein? É, pra exorcizar o Miller. O Miller era pastor. Tá verdade. acostumado a exorcizar as pessoas. Claro, Deixa eu claro. só molhar o biquinho depois é que você mediu a temperatura, 32 graus pro Chico Lang, você não toma chá. Morreu. Porque... Não, eu né? prefiro uísque. Agora não tem Tá. uísque aqui, né? Mas- Passou das 10, pode Mas o falar de bebida Lázaro, alcoólica. não foi o Lázaro que fez a alteração que deu certo, foi o destino que tirou lá o Juliano, que se isso é bem machucou, observado. e entrou o Araújo, Aí que você jogou falou bem, certo, é fez isso um mesmo. gol bacana, tabelinha, futebol brasileiro, né, sendo relembrado de vez em quando.